Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a verdade, o caminho e a vida. A palavra de Deus. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, hoje, quinta-feira santa, 5 de abril de 2023, debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, vejamos o que nos diz a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para esta quinta-feira santa. Jesus nos disse que eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros como eu vos amei, diz o Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar teus pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se o Senhor e Mestre vos lava os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós vimos aqui um ato de humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra nos diz que ele cingiu a cintura com aquela toalha, colocou água na bacia e lavava os pés de um por um dos 12 apóstolos. Então, quando chega a vez de Pedro, Pedro diz que não, o Senhor não poderá lavar meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, não fará parte do meu reino, não estará comigo. Era necessário que essas coisas se cumprissem. Aí ele falou: não, então não lava só os pés, como as mãos e a cabeça. Aí Jesus responde para ele que quem já está limpo
há necessidade de lavar somente os pés, porque o corpo está limpo. O que Jesus quis dizer que quem já está limpo é quem acredita na palavra, quem crê nas palavras do Mestre Jesus e crê nele, em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, todos aqueles que acreditam nele, que procuram fazer a vontade de Jesus Cristo nosso Senhor, todos esses estão com o corpo limpo. Então, nesse caso, a necessidade é somente lavar os pés. Assim Jesus falou. Por quê? Porque a gente já crê nele. E uma vez que a gente crê, todo o nosso corpo está limpo. Então, segundo Jesus, a necessidade é apenas de lavar os pés. Ele sabia exatamente quem iria o entregar. E estava se aproximando o tempo dele aqui nesta vida, e como a palavra nos disse, que do Pai ele veio e que para o Pai ele voltaria. Então estava se cumprindo o que a Escritura dissera a respeito dele. Portanto, meus amados irmãos, nesta quinta-feira, vamos seguir o exemplo de Jesus, que ele lava os pés de todos, e depois ele diz que todos deveis fazer a mesma coisa, ser humilde. Então, esse ato de lavar os pés significa um ato de humildade, um ato de amor, de sinceridade, de gratidão, de caridade. É um ato que não tem preço. Significa um ato muito importante. Veja bem, Jesus lavando os pés de seus discípulos, e depois ele diz que todos deveis fazer a mesma coisa. Eu vos dei o exemplo. Então, meus amados irmãos, devemos seguir sempre o exemplo do nosso Mestre Jesus, vivermos em sua obediência, porque assim como Jesus foi humilde e obediente ao Pai, nós também devemos seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo para que nós tenhamos a nossa salvação eterna. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, uma quinta-feira iluminada e abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo para todos, e a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha